comentários. Também sobre o Jean Carlos, que assim, depois do jogo contra o Cruzeiro, o jornalista perguntou sobre alguns assuntos para o Jean Carlos, né, a respeito da equipe do Náutico, que não vive um bom momento. Ele respondeu, né, que a equipe aí vive uma fase bem ruim, até mesmo tem a pior defesa do campeonato, e o Jean Carlos elogiou o futebol do Cruzeiro, né, que fez essa goleada por 4-0. E é um jogador que já foi especulado na Raposa em várias oportunidades, não foi a primeira vez nesse ano, já foi em 2020, 2021 e agora em 2022. E é um atleta que acabou caindo de rendimento muito por conta também do Náutico fazer uma temporada muito atípica, né? O lanterna aí da competição nessa atual temporada, uma distância em relação ao primeiro time fora do G4 muito grande, que eu acho praticamente irreversível o Náutico conseguir se escapar, né, por exemplo, dessa volta à Série C. E realmente, o Jean Carlos nesse ano, o atleta de 30 anos, teve o pior desempenho dele desde quando chegou na equipe e teve uma sequência boa em 2020. Apenas 7 gols e 2 assistências em 38 jogos, bem diferente da temporada passada, onde ele teve 45 partidas, 13 gols e 12 assistências. Vale lembrar também naquela reta final da Série B ano passado, ele já não vinha demonstrando excelentes números ou algo nesse sentido, mas nesse ano aí acabou decepcionando um pouco e a torcida já tem começado a pegar no pé do jogador, que tanto nesse jogo agora no Independência, ele não foi tão bem assim, mas você vê que era um cara muito diferenciado, quanto no jogo da ida, que foi mais complicado, né, ali pro Cruzeiro, o Jean Carlos se mostra um jogador bem diferenciado, mas eu não sei se para a Série A ano que vem ele conseguiria ser esse grande camisa 10 do Cruzeiro. Eu nem acho que ele deveria ser, né, contratado para ser o titular, mas quem sabe ali uma opção para o banco de reservas, entrar no segundo tempo, como por exemplo seria um João Paulo, por exemplo, caso ele não fique no Cruzeiro, eu aceitaria tranquilamente. A grande questão é que o Náutico deve vender o atleta e tem alguns times interessados nele, do Oriente, querendo pagar ali próximo da casa dos 3,5 milhões a 4 milhões de reais. Não acho que o Cruzeiro deve fazer um investimento tão alto assim para um jogador que já está com 30 anos de idade. E você aceitaria o Jean Carlos aqui no Cruzeiro? Não aceitaria? Estou curioso para ouvir a opinião de vocês aqui. E o último assunto desse vídeo é sobre o Pedro Martins, que mais uma vez foi perguntado em um podcast nessa última semana sobre, no caso, o jogador de parar o aeroporto para o Cruzeiro na próxima temporada. Vocês vão lembrar que ele já foi perguntado sobre esse tópico algumas vezes, uma no início do ano pelo Globoesporte.com e outra também pelo Super Esportes. Então assim, para você ter uma ideia, né, é um assunto assim que toda vez que tem um papo um pouco maior com o diretor de futebol do Cruzeiro, ele é perguntado e não é por menos, tá? Agora eu quero comentar aqui um pouco com vocês, porque para você ter uma noção, ele até desconversou um pouco sobre essa contratação de um jogador, primeiramente um medalhão, né? Algo que, no caso, eu não vejo que um reforço de parar o aeroporto deveria ser um jogador medalhão, muito pelo contrário, quem sabe ali um destaque sul-americano, um cara aí que vem se destacando no futebol brasileiro, e o Cruzeiro pega ali, né, eu vejo que poderia ser sim, quem sabe até mesmo uma promessa. Mas enfim, no caso, nessa entrevista, ele foi perguntado sobre esse tópico e respondeu o seguinte, abre aspas, o que a gente vem trabalhando como concepção desse projeto, como ideia de futuro para o Cruzeiro, é a gente ter uma equipe de aeroporto, a gente quer ter jogadores importantes que entendam o perfil do clube, que se adequem ao modelo de jogo, independentemente de quem está aqui. Hoje a gente tem uma diretriz institucional que ninguém está acima da instituição. Vamos trabalhar sempre para que o clube se mantenha forte, competitivo e cada vez mais atuando em melhor nível, né? Fecha aspas. Ou seja, deixando claro que o foco do Cruzeiro é ter uma equipe um coletivo bem forte e não só uma peça ou outra. E ele no caso deixou bem claro a entender isso, muito por conta assim de que se chegasse um jogador hoje na Série B, o Cruzeiro vivendo um bom momento, ia lá contratasse, vamos supor ali o Everton Ribeiro, o Ronaldo quer ali, tem 30 milhões de reais, compra ele do Flamengo e traz. Aí traz ele com um salário de 1 milhão e 200 mil reais, contra o Edu que é o artilheiro do time com 100 mil reais por mês de salário. Outro jogador ali que está surgindo da base, igual o Giovani Jesus, o Daniel Júnior, com salário ainda das categorias de base. O Neto Moura que chegou do Mirassol, vamos supor um salário de 50, 60 mil. Então isso não pega muito bem do elenco, é você colocar uma maçã podre ali, mesmo sendo um jogador muito bom, muito diferenciado, vai acabar estragando o coletivo de um modo geral. Mas pro ano que vem, eu vejo que o Cruzeiro vai ter uma reformulação muito grande e eu acho que a Raposa tendo uma base da que tem hoje, com alguns jogadores mantendo pro time titular, e ano que vem trazendo, quem sabe ali uns 3, 4 jogadores para chegarem e serem o cara, aquele jogador que você fala, não, esse aqui foi contratado para fazer exatamente essa função, tem bom passado e boas campanhas para outros times, vai chegar para ser o titular. Pelo menos uns 3, 4 nomes
dessa maneira, fora outros que vão brigar por posição, tá? Como por exemplo, o Cruzeiro trouxe o Bruno Rodrigues para a Série B. É um jogador que é óbvio que ele vai chegar para ser titular. E não, por exemplo, ali trouxe o Marquinhos Cipriano, que é bom para agregar no elenco, mas vai brigar por posição. Ano que vem, o Cruzeiro trazer uns 3, 4 jogadores para ser titular absoluto, essa é a minha visão. E mais uns 6, 5 ali que vão brigar pelo elenco para uma vaga. Então eu acho que o Cruzeiro tem que fazer algo próximo disso, porque é muito melhor do que se gastar 1 milhão, 1,5 milhão de reais numa contratação de um jogador com salário altíssimo, né? É algo próximo a isso. Melhor trazer 3 jogadores ali com salário de 400 mil, quem sabe 4 ali de 350. Eu acho muito mais viável do que trazer, né, no caso, um jogador e não traz ali um centroavante, não tem um cara a altura para fazer os cruzamentos, para dar o passe ali no meio de campo. Então tem que ser todo um esquema bem pensado. E gostei dessa frase dele aí também de, no caso, um jogador que tenha um elenco, uma equipe de parar o aeroporto. E só lembrando que não é demais a torcida querer esse reforço, tá? Já foi especulado desde quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, o Marcelo já foi especulado aqui várias vezes, e até mesmo as próprias pessoas dentro do Cruzeiro deixou a entender que isso um dia iria acabar acontecendo, porque quando o Ronaldo comprou, ele disse que o Pedro Lourenço iria ajudar na chegada de um grande reforço, então foi o próprio Ronaldo que disse isso, e depois o Ronaldo também afirmou que quando chegasse a 50 mil torcedores, no caso, teria um reforço de peso. Chegamos a 50 mil, não teve um reforço de peso de parar o aeroporto ou algo nesse sentido, e hoje já estamos com 67 mil sócios. É claro que por conta do trabalho ter sido muito bom, ninguém vai ficar lembrando e cutucando isso toda hora, mas se tivesse uma situação mais complicada, tenho certeza que, como já cobram, iria cobrar ainda mais. Dando sequência aqui, quero falar com vocês sobre o Felipe Machado, que assim, se emocionou após a entrevista depois, né, do jogo contra o Operário, relembrando os momentos de 2021, onde foi deixado para escanteio, né, foi escanteado no Grêmio, no caso, um jogador que não teve espaço, né, na equipe gaúcha na temporada passada. Ele até afirma que treinou à parte, nem sequer tinha o apoio, né, do Grêmio para fazer os treinamentos, que eu fiquei bem surpreso, porque como pode, né, o Grêmio vê o jogador que fez 36 jogos no Cruzeiro na temporada anterior, com 2 gols e 7 assistências, e simplesmente porque tem um passado um pouco queimado com a torcida e com dirigentes, vai e deixa ele de escanteio. Fiquei muito surpreso, ainda mais num estadual que poderia utilizar o jogador, num eventual Série A ali também, no caso que nenhum jogador estava jogando bem praticamente. Enfim, o Felipe Machado não teve nenhuma sequência e ele falou o seguinte sobre isso, abre aspas: é difícil falar tudo que eu passei ano passado e, sendo bem sincero, fui, no caso, escanteado pelo Grêmio e treinava por conta, sozinho, mas sei do meu potencial e onde eu posso chegar, fecha aspas. E no caso ele foi anunciado pelo Cruzeiro antes ainda do Ronaldo chegar, né? Então tinha uma dúvida muito grande no ar se ele iria continuar no Cruzeiro ou não. Como ele, diferentemente de outros jogadores, igual o Fernando Neto, o Pará, enfim, o Sidney, o Maicon, tinha um salário muito baixo. Então o Ronaldo e o Paulo Pesolano gostariam, né, de apostar aí para ver como que seria a sequência do jogador. Fez alguns bons jogos na série no estadual, mas nos últimos 12 jogos ele foi o titular. Aproveitou muito bem essa lesão do William Oliveira e no caso já tem 31 jogos na atual temporada, jogador de 26 anos de idade. Eu gosto bastante do Felipe Machado. Acho que é um jogador que pode ter assim, uma sequência aqui no Cruzeiro. Eu não acho que ele deve ser o titular ano que vem para a Série A, mas nesse ano tem ajudado bastante o time nessa reta final da Série B, e o Cruzeiro com um time muito forte, né? Com o William Oliveira, o Neto Moura, o Felipe Machado, o Pablo Cires, bons jogadores para fazer essa função. O Pedro Castro também para essa função de volante, meio de campo, e um cara aí que tem um bom chute a longa distância e passes também. E até o Machado aí, que a família dele me ajudou no jogo contra o Grêmio, porque eles chegaram numa van, na família deles que é do interior do Rio Grande do Sul. Se não fosse por eles, acho que eu teria um risco de levar uma garrafa aí da torcida do Grêmio. Acabei entrando lá na van deles, lá que tava, no caso, que levaram, né, a família do Machado. Então o Machado aí tá com crédito comigo também. Eu acho que é um jogador que tem sim um potencial. E lembrando, né, o contrato dele com o Cruzeiro vai até o final desse ano agora, até dezembro desse ano. E a expectativa é de que nas próximas semanas também, assegurando o acesso, fazendo um planejamento para a próxima temporada, tenha também uma renovação do jogador. E você, o que acha aí do atleta? Jogador que já está aí com seus 97 jogos com a camisa do Cruzeiro, além também de 3 gols marcados e 11 assistências. O assunto desse vídeo é sobre o Ronaldinho, ele que teve um encontro, né, com o Ronaldo nessa última semana, inclusive na live em transmissão lá na Ronaldo TV, aqui no YouTube, onde assim, ele no caso falou um pouco sobre o Cruzeiro, desejando sorte para esse projeto do Ronaldo, companheiro aí de seleção dele, que ganhou a Copa do Mundo lá em 2002, né? No caso, os campeões mundiais que estiveram presentes nessa última quinta-feira em live, que eu deixei aqui algumas fotos, né, aparecendo aqui para vocês.
No caso, o Ronaldo perguntou sobre o Ronaldinho, a fase que ele teve no rival, no Atlético Mineiro, e no caso, o futebol mineiro em geral, e a experiência que o Ronaldinho teve jogando aqui no estado. Ele falou o seguinte, abre aspas, foi muito bom, ali uma passagem foi maravilhosa, e no caso o povo mineiro é muito alto, muito maravilhoso, independentemente de ser torcedor do Atlético, ou do Cruzeiro, ou do América. O povo mineiro foi muito receptivo comigo, muito carinhoso, e eu só tenho a agradecer, né, o carinho de todos eles, e desejar sorte ao Cruzeiro, né, e para ti, um clube novo, no caso trabalho novo, tudo novo. E o Ronaldo falou, né, que vai precisar de sorte, de um bom trabalho, e o Ronaldinho confirmou, né, que vai dar certo. Então, no caso, é até interessante porque eu vi ali algumas pessoas falando, não foi muitos, tá? Mas eu vi tanto do lado do Cruzeiro quanto do Atlético, tipo assim, aqui que o Ronaldo tá encontrando com o Ronaldinho, que no caso, tem uma história no rival do Atlético Mineiro. Eu até diria que o Ronaldinho fundou o Atlético com toda certeza, tá? Porque não tinha essa expressão nenhuma antes de 2012 ali, no caso, o rival. Então, eu vi muita gente comentando isso e muitos torcedores do Atlético falando também, né? Nossa, que o Ronaldinho tá aí com o Ronaldo, vai fazer igual o Elias, né? Vai trabalhar dentro do clube. Enfim, eu acho que trabalhar o Ronaldinho no Cruzeiro aí seria paia, mas os dois se encontrarem, eu não vejo com tanto um lado ruim assim, porque eles já foram campeões da Copa do Mundo de 2002, né? Já foram companheiros até 2006, 2007 ali na seleção. Então não faz muito sentido para mim eles, no caso, cortarem contato só por causa disso. Não faz o menor sentido. Eu acho que nós torcedores que ficam sofrendo à toa, porque no mundo do futebol você vai ver os jogadores que às vezes até dão rixa dentro de campo, vai lá, são amigos fora dele, né? Então, no caso, essa rivalidade assim, no caso, não vou conversar, não tem briga, esse trem, eu acho que não tem a favorecer nenhum lado. E, querendo ou não, pros rivais serem mais fortes, cada um tem que, no caso, fazer a sua parte e contar com o exemplo do outro, né? Se um time tá vendo um melhor momento, esperar e ver do que deu certo, o que pode tirar de lição, de aprendizado para ambos crescerem, né? E se motivar. No caso, porque geralmente quando o rival tende a estar mal, o outro também não vai seguir um bom caminho. Você vê que, no caso, em Minas não é tão forte isso, mas em alguns outros estados pelo Brasil, você vê que quando tem um rival que está muito forte, o outro tende a estar também, né? Um exemplo claro disso na minha cabeça, vem aí o Fortaleza e o Ceará, que foi só um dar as caras ali na Série A e outro também, você vê que foi um crescimento em geral. E até o próprio Ronaldo deixando muito claro a relação que tem, no caso, com os presidentes do Atlético Mineiro, com os mecenas também do rival. E essa parceria aí, no caso, o Ronaldinho falando sobre o Cruzeiro, desejando sorte a esse trabalho do ex-companheiro, né, o Camisa 9 da seleção. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você vê dessa história, se você concorda comigo, discorda, enfim, estou curioso para ouvir também a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegarmos a essa marca de 35 mil inscritos e 500 até o final desse mês de setembro. E aqui na tela final, esse vídeo aqui é onde eu falo sobre um novo patrocinador chegando no Cruzeiro, além também desse outro aqui, será que o Rony pode render alguns milhões de reais para o clube? Que história é essa? Para dar uma olhada, e o link aqui embaixo na descrição da DG Store com 20% de desconto aí, no caso, nas suas camisas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!